já quebrei a cara, trabalhei por muitos anos como empregado e já desde 1990 mais ou menos que eu tenho trabalhado como empresário, e nesse tempo todo, né, encontrei muitas dificuldades com pessoas. Na realidade, o maior desafio de gerir uma empresa está no relacionamento com as pessoas, está na gestão de pessoas. Não propriamente você ganhar clientes, vender o seu produto, isso você vai fazer. A gente consegue fazer. A gente bate de porta em porta, a gente consegue vender. Agora, quando você precisa gerenciar, quando você precisa administrar pessoas, quando você precisa lidar com o ser humano, esse é o grande desafio. E é onde está a maior dificuldade. Então, com base nessa parábola, quando vocês estiverem empregados, vocês precisam se comprometer com a empresa que vocês vão estar empregados. Vocês precisam se comprometer com ela como se vocês fossem donos dela. Porque essa empresa é a empresa que Deus te colocou lá dentro para você ser bênção e para você mostrar quem você é e mostrar os seus valores lá dentro. Então, a parábola ela diz o seguinte, que se o Senhor chegar e colocar na tua mão, você deve administrar da melhor forma e granjear o dobro daquilo que foi colocado na tua mão. Para você fazer isso, você tem que ser o melhor lá dentro. Não o melhor de ser o mais arrogante, de ser bater no peito e ser soberbo de que eu sou o melhor. Não. Porque na palavra de Deus nós vamos ver isso, que você tem que fazer o melhor de tudo aquilo que te coloca nas suas mãos. Está em Eclesiastes também. Então, veja só, se você não se preocupar, se você for um relapso, se você for um inconsequente, isso será devolvido para você. É isso que você vai plantar. E não é dessa forma que Deus vai se agradar das nossas atitudes. Não é dessa maneira que nós vamos conseguir conquistar o nosso espaço. Não é dessa forma que nós vamos conseguir conquistar a confiança do nosso patrão, do nosso gerente, do nosso gestor, do nosso líder, do nosso pai de trabalho. Não é dessa forma. Os crentes, eles têm a obrigação de serem os melhores empregados aonde eles estiverem. Independente se a empresa é injusta, independente se o patrão é injusto, se o governo é injusto, se as pessoas são injustas, você deve ser justo. Nós devemos ser justos. Independente do que as pessoas nos falam, independente do que o nosso patrão nos cobra, nós temos que ser fiéis ao nosso patrão. Nós temos que ser fiéis aos nossos senhores. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho o maior sócio que eu tenho é o governo, né? E realmente é. Se eu ganhasse o que o governo ganha das nossas empresas lá, estaríamos muito bem. Mas só que eu não fico fomentando para as outras pessoas, porque o governo é injusto. Eu não fico falando assim que esse governo é isso, esse governo é aquilo. É uma posição pessoal minha. Eu não estou dizendo que todos têm que ser assim. É uma disposição minha. E o governo, ele tem os interesses dele. E nós, como disse Jesus, dai a César o que é de César. Então nós temos que dar a César o que é de César. Então, se o governo quer a parte dele, nós vamos dar a parte dele e nós passamos a nossa parte. Tá certo? Então, nós temos que, semelhantemente, vocês que vão começar a trabalhar, vocês que vão se ingressar, aqueles que já trabalham, vocês também devem dar a César o que é de César.
tendo como se fosse o patrão de vocês fosse César. Tá? Então, nós somos desafiados, irmãos. Somos desafiados a cada dia. E somos confrontados pelo ímpio a sermos crentes. Demonstrarmos isso, evidenciarmos na nossa vida quem realmente nós somos. Tá? Algumas práticas importantes. Testemunho cristão. Não ter medo de demonstrar os seus valores. Tá? Maior complicação que nós vemos nos jovens cristãos, nós temos vários lá. E já passaram na nossa empresa vários jovens cristãos. Muitos que não poderíamos considerar como jovens que com uma boa reputação, uma boa fama, uma boa evidência de vida cristã. Pelo contrário, né? Quantos problemas eu já tive com jovens cristãos lá? Quantos? Mas eu sou bem claro, quando fazemos a entrevista, a gente pergunta qual a sua religião, né? Se as pessoas, tem alguns que ainda tentam até encobrir, né? Mas outros falam e colocam lá na ficha. Muito bem, sou protestante, ok. Falei assim, que bom que você é cristão, você é crente, sou. Aí a gente conversa um pouquinho a respeito disso. Aí a gente extrai um pouquinho da conversa a relação à questão de valores, a questão de posicionamento cristão. Porque não é simplesmente escrever que é protestante. E outra, eu falo assim, olha, você veio para trabalhar numa empresa cristã. Você vai ser mais cobrado do que o ímpio, hein? Toma cuidado. Porque a gente vai te cobrar com base em alguma coisa. E essa alguma coisa é a Bíblia. Para o ímpio eu não posso chegar e cobrar ele com base na Bíblia. Mas eu cobro com base nas leis morais, nas leis éticas, tá certo? Nas questões de honestidade, que isso é dever de todos. Então, muito bem, essa questão de você não ter receio de falar quem você é e você demonstrar e evidenciar isso é importantíssimo. Tá? O comprometimento com a empresa, com o seu trabalho. Não adianta a gente falar que a gente é comprometido e não demonstrar isso. Tá? Eu dou exemplos. Nós temos jovens lá que... a maioria que trabalha com a gente lá é jovem, né? Assim, tem pessoas que trabalham conosco lá há mais de 10 anos, construíram, né, casaram, tiveram filhos, compraram casa, estão construindo seus sonhos, e é tudo isso que nós queremos, é tudo isso que nós queremos ver. As pessoas conseguindo conquistar os seus sonhos, os seus desejos, né, quando justos, dessa maneira correta, ética, trabalhando, se empenhando, e nós queremos um relacionamento duradouro com essas pessoas. É assim que a gente entende. Muito bem. Alguns jovens citar exemplos de atitudes que não batem com a sua palavra, com as coisas, com a verbalização da suposta vida cristã que as pessoas têm. Tá? Tivemos um feriado agora, né? Terça-feira? Isso? Ok. Terça-feira tivemos um feriado e um dos jovens que é cristão, muito bem, na hora do almoço lá, nós oramos, cada um ora, ele ora, apresenta uma postura, uma evidência de vida cristã que é notória, tá certo? Mas, na segunda-feira, que foi véspera de feriado, ele não foi trabalhar e deixou uma mensagem no sistema lá, de que ele não poderia, porque ele não estava se sentindo bem e tal. E colocou em dúvida tudo aquilo que ele estava falando. Até chegar no momento e falou assim, bom, ele apresentou o estado médico? Apresentou, ok, então está tudo certo com relação a ele. Outros também faltaram.
e não apresentaram atestado médico, e falaram que se sentiram mal. Então, veja só, há algum problema em faltar? Não. Faltar é até um direito do trabalhador. Não tem problema nenhum. Tem problema sim a maneira com que você vai faltar. O porquê que você vai faltar. Quais as razões que te levaram a faltar. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, é o comprometimento. São as evidências, assim, visíveis com relação àquilo que você fala. Tá? Aqueles que faltaram no meio do feriado, ficou claro que a pessoa gostaria de ter aproveitado, simplesmente falou uma coisa que não se confirmou, não pôde provar, e gera dúvidas. E para nós isso não pode acontecer, como cristãos não. Então nós temos que fazer de tudo, todos os nossos esforços para não deixarmos dúvida com relação à nossa palavra, aquilo que nós estamos falando, que somos, com relação às nossas atitudes. Certo? A honestidade, isso é básico, né, gente? Isso a gente cobra não só de cristãos, a gente cobra do ímpio. A honestidade é básica, né? Só que para nós, a honestidade, nós somos honestos para Deus. O ímpio é honesto para ele. Tá? Então, tudo que nós fazemos é para Deus. É diferente para quem nós fazemos. Né? O profissionalismo é competência. Essa questão é o seguinte, é aquilo que eu falei para vocês. Tudo que vocês tiverem na mão para fazer, façam da melhor forma. Porque assim vocês vão estar agradando a Deus, louvando a Deus no trabalho de vocês e dando um bom testemunho de Cristo no trabalho de vocês. Se a gente agir relaxadamente com o nosso trabalho, nós vamos estar jogando lama na cruz de Cristo. E é isso que vocês têm que entender. É sério a coisa. Não é brincadeira. Então nós temos que ser firmes com isso. E a autocrítica. A autocrítica é fundamental. Porque se nós não nos avaliarmos, se nós simplesmente acharmos que o que os outros falam não é verdade, eles estão errados, e nós não nos colocarmos numa posição de crítica pessoal, nós vamos estar correndo um sério risco de errarmos e continuarmos no erro, também dando um testemunho ruim como cristão. Tá? Então, reconhecer erros, reconhecer falhas, se posicionar de maneira humilde, pedindo perdão. Uma vez eu tive veja só, eu trabalhava na Companhia Suzano. Aí o meu chefe, o engenheiro, na verdade, ele era gerente lá. E ele lidava direto comigo. E eu estava fazendo um projeto lá, e ele chegou e pediu, ele estava nervoso com alguma coisa que aconteceu ele estava nervoso e com o gerente dele, a diretoria, deixou ele nervoso porque fez uma reunião e ele chegou já tremendo no meu posto de trabalho e fez uma pergunta para mim, eu respondi para ele e ele não entendeu a resposta. Ele achou que eu tinha desrespeitado ele e virou as costas gritando no meio da sessão e um monte de gente viu. Eu peguei, fui atrás dele, ele entrou na sala dele, fechou a porta, eu bati na porta dele, ele abriu a porta e falei assim, eu gostaria de falar com o senhor. E ele, de cabeça baixa, eu entrei e falei assim, eu gostaria de pedir perdão para o senhor, se o senhor entendeu alguma coisa errada, diferente, porque eu não quis me expressar dessa maneira para o senhor ter se indisposto. E eu fiz isso muitas vezes na minha vida. E cometi muitos erros. Mas eu também acertei muito. Porque eu procurava, para mim, quando jovem, o compromisso com Deus era sério. Uma vez eu estava fazendo um estágio